programa Você e a Lei, que a SIC Internacional transmite todas as semanas de 15 em 15 dias, neste horário, para todo o país. O nosso telefone do estúdio é o 973-589-3890. Pode ligar-nos e colocar a sua dúvida ou a pergunta que desejar. Hoje vamos ter como comentador convidado o Dr. Gonçalo Menezes, é do Grupo Miguel Reis Associados, está em Lisboa. São 2h15 da manhã e, naturalmente, que a hora já é adiantada, mas vamos tentar tirar-lhe as dúvidas e, naturalmente, responder às suas perguntas. É importante referir também que hoje Hillary Clinton foi nomeada pelo Partido Democrata como a candidata daquele partido e é a primeira mulher que aparece na cena de um grande partido candidata ou nomeada para a presidência dos Estados Unidos. Irá disputar esta eleição com Donald Trump, que a semana passada foi nomeado pelo Partido Republicano. Portanto, a grande guerra nos próximos 3 meses será, evidentemente, entre Donald Trump e Hillary Clinton. Portanto, em relação a carros importados, o jornal luso-americano apresenta amanhã uma reportagem sobre a importação de carros em Portugal, portanto, o que significa que, como já tínhamos dito no último programa e noutros programas aqui também na SIC Internacional, os veículos automóveis que são importados com matrícula norte-americana só podem ser conduzidos pelo seu legítimo proprietário e nem sequer o cônjuge ou os filhos podem usar o carro desde o momento que ele tenha matrícula estrangeira em Portugal. Essa é a lei. Dr. Gonçalo Menezes, creio que estou certo quando digo isto? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, havia aqui uma grande dúvida a semana passada e há 2 semanas. Estamos consigo via Skype, mas de qualquer maneira, há 2 semanas surgiu aqui uma dúvida muito grande em relação aos automóveis emprestados. Quando nos referimos a emprestados, seria automóveis com matrícula estrangeira que não podem ser conduzidos, que não seja pelo seu proprietário. Portanto, a semana passada, uma senhora também, norte-americana, foi multada em 300 euros por esta infração. Portanto, é uma coima elevada, portanto, tenha isso em consideração. Se for de férias a Portugal e tenha um carro com matrícula americana, já sabe que não dá para a esposa ir ao café nem o filho ir jogar bilhar. Portanto, é importante que tenha isso em conta também. E outra questão, em relação à leitura de passaportes americanos em Portugal, a partir deste mês, portanto, já pode passar o seu passaporte americano em Lisboa, ainda não está no Porto à disposição dos passageiros, mas em Lisboa, na leitura automática desses passaportes. Houve um telespectador que nos ligou a semana passada com a dúvida de que quando uma pessoa entrava em Portugal com um passaporte qualquer, ou com um passaporte português neste caso, depois como é que as autoridades em Portugal sabiam quando é que ele tinha entrado. Pois a informação que eu tenho para si é a seguinte, eu não sei se o Dr. Menezes também vai estar de acordo, todo o passaporte que passa em Portugal é registado automaticamente e, portanto, a partir daí eles sabem quando é que a pessoa entrou em Portugal. Não é verdade, doutor? Confirmo essa informação. Pronto, é isto. Portanto, quando o passaporte passa só no leitor automático do próprio agente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, automaticamente as autoridades sabem quando é que entrou. Portanto, não é só mostrar o passaporte e passar, isso não existe. De qualquer maneira, fica já aqui devidamente informado. Doutor, tenho aqui uma pergunta muito curiosa. Uma telespectadora nossa que nos ligou de South Carolina, em mensagem que nos enviou, diz que recebeu o produto da venda de uma propriedade dos seus pais que, entretanto, faleceram. A quantia ultrapassa os 200 mil euros. A pergunta que a senhora faz é esta: posso transferir esse dinheiro para os Estados Unidos sem pagar impostos em Portugal? Portanto, pode transferir esse dinheiro para os Estados Unidos, mas terá que pagar o imposto relativamente ao rendimento que obteve com essa mesma venda aqui em Portugal. Sim. Portanto, está sujeito a imposto enquanto rendimento que obteve aqui em Portugal. Portanto, mesmo como herança dos pais que faleceram? Exatamente. Portanto, essa é a resposta que fica feita para esta telespectadora, vai ter que pagar, não temos ideia de quanto é que será, será muito, se será pouco, mas há sempre um imposto a pagar sobre essa transferência, o que é muito curioso. Também uma questão de partilhas enviada pelo nosso telespectador Jaime Rodrigues. Este telespectador está em Kearney e pediu-nos para lhe perguntar se 3 irmãos que vão dividir também o produto de uma propriedade que é uma herança perto de Lisboa, é um andar, e curiosamente não há uma dos irmãos que não partilhou
digamos assim, das despesas referentes a essa fração, na divisão, como é que podem fazer para poder subtrair aquilo que esse terceiro irmão deve ao grupo, todos aqueles que partilharam no decorrer dos anos o pagamento de IMI, limpezas, etc. Sim, sem dúvida. Portanto, opera aí aquilo que se chamam as tornas, ou seja, no fundo é uma compensação, portanto, fazendo a compensação entre aquilo que foram as despesas e os encargos que foram tendo com o imóvel e que não foram pagos por um dos herdeiros. Portanto, e os outros dois, portanto, terão esse direito a fazer essa compensação, portanto, a receber tornas. Portanto, o terceiro terá que debitar ou deduzir do lucro da venda. Portanto, no fundo é um acerto de contas que se faz entre os herdeiros. Curiosamente, também tivemos uma pergunta que nos fizeram em relação aos chamados vistos dourados em Portugal, se há um cidadão norte-americano que se queira radicar em Portugal, pagando exatamente quanto, ou adquirindo um andar ou uma casa, de que valor para que ele para que possa ter direito a um passaporte português? Portanto, neste momento o valor são 500 mil euros, portanto pode adquirir aqui um imóvel de 500 mil euros e, portanto, e terá aí direito a solicitar ou a requerer o visto dourado, ou o Golden Visa. Pronto, essa é uma história. Adquirir uma propriedade para turismo de rural. Um telespectador tem também uma propriedade no Minho, perto de Valença do Minho, e gostaria de a transformar em habitação rural, em habitação para poder obter alguma vantagem financeira do património que tem. O que é necessário fazer para que isso seja uma realidade? Pode fazê-lo, tem de solicitar, portanto, uma licença à Câmara no sentido de alterar, portanto, o fim do imóvel. Se o imóvel está adstrito a um determinado propósito, a um determinado fim, portanto, pode fazer essa mesma alteração, mas tem de solicitar essa alteração à Câmara, portanto, que é depois quem tem o poder de decisão relativamente a essa questão. E depois o que é que tem que fazer a seguir? Portanto, um advogado pode tratar deste assunto, Miguel Reis Associados. Exatamente. Portanto, aconselho a procurar um advogado aqui em Portugal que depois faça a representação do interessado junto das autoridades camarárias aqui em Portugal. Portanto, pode-nos... Sim, diga. Pois. Sim, portanto, penso que é uma via mais rápida, portanto, porque o profissional conhece melhor estes caminhos e conhece também a legislação, portanto, penso que será aconselhável, sem dúvida. Sem dúvida também. Temos também uma informação que gostaríamos de partilhar com os nossos telespectadores. É uma informação que diz respeito também à questão dos IMIs. É uma pergunta que já foi feita aqui há 2 ou 3 semanas e que também nos contactaram neste sentido para que possamos informar que a pessoa que não pagou o IMI em abril, portanto esqueceu-se de pagar, se vai ter que pagar uma coima pelo atraso e se essa coima ela paga 220 euros por ano, também de uma pequena propriedade que tem, situada, creio eu, perto de Cantanhede. Qual é a coima que se paga, se há uma multa muito elevada ou não? Portanto, paga a coima, portanto, se não pagou dentro do prazo, paga essa coima. Portanto, mas a boa notícia, entre aspas, é que se a pagar, portanto, imediatamente tem uma redução ao nível mínimo da coima, portanto, são 25 euros. Portanto, no fundo, se a pessoa se apressar e fazer esse pagamento, portanto, a coima é reduzida. Portanto, 220 euros, 20 euros também não é grande problema. Maria Emília, que nos telefonou de Elizabeth, New Jersey, também a este propósito. Em relação a Portugal, conte-me o que é possível na relação direta com os imigrantes no que diz respeito aos lesados do BES. Há muitos imigrantes que são lesados, calcula-se que nos Estados Unidos haja cerca de 400. Essa situação tem que ser imediatamente resolvida e não deixar adiantar o problema para mais tarde, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Como sabe, há aqui um prazo, portanto, até ao próximo dia 3 de agosto, para dar entrada das ações sobre determinados produtos, portanto, esse prazo está dilatado, mas, portanto, é aconselhável as pessoas recorrerem ou aconselharem-se com um advogado aqui em Portugal sobre essa questão, sob pena de perderem os seus direitos. Eu tenho o caso, já foi aqui relatado também, de uma pessoa que tem 150 mil euros investidos no BES
em papel comercial e não enviou toda a documentação para um advogado que nunca mais lhe respondeu. É uma situação que é normal ou parece-lhe anormal? Parece-me bastante anormal e parece-me que essa pessoa deve rapidamente, se não consegue entrar em contato com esse advogado com quem inicialmente estabeleceu uma ligação, deve contactar um advogado aqui em Portugal para se inteirar do assunto ou portanto, eventualmente, se for caso disso, portanto, se houver razões para isso, portanto, até solicitar portanto, o esclarecimento junto da Ordem de Advogados aqui em Portugal. Pode ligar-nos, o nosso telefone é 973-589-3890. Estamos em tempo de férias. É natural que muitos portugueses já tenham ido para Portugal para passar as suas férias. Durante as próximas 4 semanas, portanto, durante o mês de agosto, não vamos estar cá. Será o intervalo do programa Você e a Lei e também da Ronda Comunitária. No entanto, este será o último programa deste mês. Em relação a imigrantes, quais são os problemas mais complicados ou fulcrais ou normais que aparecem nos vossos escritórios em Lisboa? Relacionados com imigrantes. Portanto, temos aqui a questão da representação legal perante as finanças, não é? Perante as autoridades tributárias aqui em Portugal. Portanto, as pessoas têm realmente esse problema. Porque é a representação fiscal, refere-se a isso, não é? Como diz? A representação fiscal, não é? Exatamente, a representação fiscal. Portanto, as pessoas têm aqui propriedades ou muitas vezes pretendem adquirir propriedades, portanto, depois têm a questão da notificação que as autoridades fazem, portanto, e como não estão cá, portanto, tem esse problema. Portanto, a representação fiscal realmente é essencial nessa questão. Portanto, esse é um dos grandes problemas. O outro tem a ver com o facto das pessoas também pretenderem ter aqui, ou têm mesmo, portanto, contas bancárias ou depósitos aqui em Portugal e querem saber como é que se faz a movimentação desses dinheiros, portanto, daqui de Portugal para o estrangeiro, tanto para os Estados Unidos como para o resto da Europa, portanto, isso também é um problema que muitas vezes surge. Portanto, e depois também a nível de problemas familiares, não é? Portanto, a nível de falar de heranças, por vezes também problemas familiares ao nível de relação de pais-filhos, portanto, esses diria que são os principais problemas que dizem respeito aos nossos imigrantes. Em Portugal não diz respeito a termos a questões legais. Dr. Gonçalo Menezes, as possibilidades que os imigrantes têm de... Ainda não se sabe ao certo, aqui nos Estados Unidos, pelo menos sobre a legislação, que se refere em relação ao IRS em Portugal e ao IRS nos Estados Unidos. Quando é que as pessoas devem declarar os seus rendimentos em Portugal, as suas mais-valias, para não descontarem nos dois sítios, que é uma coisa que não é de forma nenhuma aceitável, não está previsto. Portanto, o IRS é apenas um sítio, não é verdade? Pronto, portanto, aqui o IRS em Portugal, a legislação portuguesa, aquilo que estabelece é que todo o rendimento gerado aqui em Portugal deve ser sujeito à tributação aqui em Portugal. Portanto, imagino que o princípio nos Estados Unidos deva ser semelhante, portanto, mas isso é uma questão... aqui é necessário que as pessoas deem conhecimento ao IRS americano também daquilo que têm em Portugal, mas não podem ser taxados por isso, claro. Exatamente. Portanto, é importante depois saber. Aquilo, como diz, desculpe. É importante saber isso, exatamente. Exatamente, pronto. Portanto, esse é o princípio aqui em Portugal que funciona em termos legais, claro, em termos de legais. Portanto, o que acontece é que, portanto, as pessoas, para evitarem ser tributadas, portanto, fazem uso de certas convenções que evitam a dupla tributação. Portanto, Portugal tem essas convenções com muitos países, inclusive com os Estados Unidos, e é possível, portanto, obriga a alguma burocracia, mas é possível, portanto, fazer-se o pagamento dos impostos num ou noutro país, portanto, claro. em determinados. José Alberto está em Salt River, muito boa noite, como está? Boa noite. Diga, faz favor. Era para saber, eu quero mandar um carro para férias a Portugal, e o carro está em nome da companhia, como é que eu posso ver? Tu podes dirigir ou não? O seu carro é para férias, passar férias? É, para mandar para lá para passar férias, mas está em nome da companhia. Está em nome da sua companhia. A companhia é americana? É, sim. O senhor, doutor, um carro que está no nome de uma empresa exportado por uma pessoa particular, a situação é diferente, não é?
é um bocadinho complicada, portanto, eu não aconselharia a fazer isso. Portanto, se fosse um carro em seu nome pessoal, sem dúvida, pronto, e se fosse o senhor a conduziu, sem dúvida que não haveria aqui problemas. Claro. Na situação que o senhor explicou, poderia ter algumas complicações, não aconselharia a fazer isso. Portanto, como há pouco tivemos a oportunidade de falar. Eu acho que nem é possível exportar o carro no nome de uma empresa para passar férias em Portugal, porque tem que provar que tem o seu carro nos Estados Unidos, que vai passar férias a Portugal, e geralmente uma empresa não passa férias, não é? Pois, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o problema. Sempre esse obstáculo de justificar aqui às autoridades portuguesas porque é que esse carro entraria aqui dentro das fronteiras. Agora, se o senhor, por exemplo, é o proprietário da empresa e está a exportar o seu próprio carro, então terá que pedir uma licença de forma a que possa exportar em seu próprio nome. Isso é diferente. Então não posso levar o carro em nome da empresa. Como é que pode levar um carro em nome de uma empresa se o vai passar férias a Portugal? A empresa vai-me pagar a renda do carro, paga para eu levar o meu carro, a empresa, para eu usar lá e vai para trás outra vez. Pois, então, eu acho... Quer ele lá por 2 meses que eu vou estar lá. Pois, mas olha, eu aconselho a consultar o Consulado de Portugal em Iorque, porque eu acho, como diz o Dr. Gonçalo Menezes, não vai ser fácil proceder a essa exportação do veículo para depois regressar com ele 2 meses depois. Não é verdade, doutor? Sim, parece-me que sim. É complicado, é complicado. Ok, obrigado. Obrigado, eu. Portanto, isto em relação a carros de empresa, carros particulares que são exportados definitivamente. Eu lembro-me que há nos anos 50 e 60, porque tive pessoas familiares meus que residiam nos Estados Unidos e que foram a Portugal com os seus próprios automóveis. Era normal fazer isso numa altura em que as viagens aéreas não eram ainda muito regulares e exportava-se um automóvel dos Estados Unidos para Portugal com muita facilidade. Chegavam lá 10 ou 12 dias depois, mas o que é certo é que a pessoa passava lá as suas férias, 2 meses, regressava com o carro. Isso não havia e não há qualquer obstáculo, não é impeditivo. Em relação à exportação definitiva, também se pode fazer a partir dos Estados Unidos para Portugal, mas há regras a cumprir que estão previstas na lei portuguesa e norte-americana. Para já tem que possuir o seu carro pelo menos 6 meses, ter um certificado passado pelo próprio consulado em que tem que afirmar que vai definitivamente viver para Portugal. Exportar o carro e depois poderá fazê-lo para um porto francês, que é mais barato, ou propriamente para um porto espanhol, mas para Portugal, em contentor direto, também não é difícil e quando chegar lá tem o seu carro para poder proceder depois à legalização do mesmo, que eu acho que tem um período, creio eu, de 3 meses, não sei, doutor, mas é aquilo que eu penso que são os meses apenas para legalizar o automóvel, num caso que é entregue portanto, a um despachante de alfândega que faz esse trabalho, não é verdade? Sim, sim, sim. Portanto, há normas consulares que é necessário saber antes de exportar um carro definitivamente. Se for em questão de turismo, a situação é outra. Joaquim está em Lodai. Boa noite, como está? Boa noite. Diga, faz favor. Eu já vou fazer esta pergunta. Diga. Eu nunca fiz os income taxes, quer dizer, nunca pus o rendimento nos income taxes em Portugal. Porque eles lá mandam uma carta e já me tiram de lá os juros. Claro que os juros são muito poucos, andam à beira nestes 4, 5 anos, pode andar à beira de 3, 4 mil euros, nestes últimos 4, 5 anos. Eu só que há coisa de pouco tempo é que eu comecei a perceber que o que tinha que pôr isso nos income taxes aqui. Eu agora acho que não sei o que é que é de fazer, já fiz os income taxes, eu nunca pus esse dinheiro aqui, porque não tenho assim também lá nenhuma fortuna, é muito pouco. Sim, mas o senhor está a receber rendimento de algumas propriedades lá, não é? Não tenho propriedade, tenho lá só uma casa, mas não recebo nada, só recebo o juro do banco, que me dá o banco. Mas juro de quê? Do que tem depositado a prazo, não é? Exatamente. Não, mas isso, se é o seu dinheiro e está depositado a prazo, se tiver juros, tem que pagar aí a IRS em Portugal, não é, doutor? Sim, eu paguei lá, eles mandam uma Pronto, carta. então se manda uma carta, isto é tão simples como isto. A dizer assim, na última carta que eu recebi, dizem assim, 2.000 e qualquer coisa, não tenho aqui a carta à mão, 2.000 e qualquer coisa euros de interesse e tiraram-me 700 e tal o IRS.
Só tem que apresentar aqui esse documento quando fizer as contabilidade com o seu, quando for ao seu contabilista para fazer o seu IRS nos Estados Unidos, apresenta esse documento e automaticamente já ali aprova que o senhor não pode ser duplamente tributado, não é, doutor? Sim. Portanto, já estão a levantar o dinheiro da conta deste senhor, dos juros que tem lá, portanto, automaticamente ele não tem que pagar juros, não tem que pagar impostos nos Estados Unidos, porque já está a descontar em Portugal, não é? Exatamente. Portanto, este senhor José Alberto aqui em Lodai só tem que pegar nesse documento, entregar ao seu contabilista ou quem lhe faz os income taxes e dizer que possui esse dinheiro em Portugal e que está a ser tributado em Portugal. Portanto, como não há dupla tributação, o senhor está perfeitamente à vontade. Quer dizer, portanto, quer dizer, suponhamos, desejava, por exemplo, eu nunca pus esses interesses para dentro. Está bem, a lei também só tem... De 2013 para cá, eu recebi talvez o máximo 3, 4 mil euros. Sim, mas a lei é... Eles lá já me tiraram o dinheiro. Pois, mas o senhor não tem que pagar aqui, por isso é que nós estamos a explicar que não deve preocupar-se com isso. Na medida em que esta lei também é uma lei muito recente, portanto, este acordo entre Portugal e os Estados Unidos, para efeitos de dupla tributação, tem ano e meio, não é, doutor? Sim. Foi o acordo assinado entre o governo português e Washington. Portanto, o senhor só tem, na próxima vez que fizerem income taxes, dizer quanto... Agora, suponhamos esta informação, por favor. Agora, quando for fazer os income taxes, agora em janeiro do próximo ano, acho que tenho que mandar esses papéis todos, que eu agora vou a Portugal e se calhar eu vou pedir uma visa de todo esse... Não, só tem que pedir deste último ano, ok? Quanto é que recebeu este último ano e apresentar aqui ao seu contabilista. Tem o problema resolvido. Pronto, então muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Estas informações do Dr. Gonçalo Menezes, há uma certa confusão em relação a esta questão de tributação, porque as pessoas não entendem o que é dupla tributação. É uma coisa que não pode acontecer. E portanto, pensamos, e já tivemos um contabilista que nos informou, que basta um documento de quanto é que a pessoa, qual é a propriedade que tem e qual os juros que são deduzidos daquela propriedade, e depois apresentar aqui para que não haja dupla tributação, não é verdade? Sim. Portanto, no fundo, a dupla tributação significa que a pessoa está a ser sujeita a impostos em Portugal e nos Estados Unidos. Estamos a falar de Portugal e nos Estados Unidos, portanto, mas podemos falar de outra situação. Portanto, mas aqui, portanto, seria uma pessoa que está a ser tributada simultaneamente aqui em Portugal e nos Estados Unidos. Portanto, como isso não tem justiça, digamos assim, portanto, claro, aquilo que acontece é que a legislação, portanto, quando há esses acordos, portanto, estabelecidos entre os países, portanto, evita-se essa mesma dupla tributação. Exatamente, e agora responda a uma pergunta. E no caso deste nosso telespectador, ou algum telespectador, ter um cartão de cidadão com residência em Portugal, que é uma coisa que não está bem feita também. Aí o problema já é mais complicado. Sim, aí o problema já é mais complicado, porque no fundo está aqui se é residente em Portugal, portanto, passa aqui, portanto, uma boa parte do Não, mesmo que não passe. Houve muitos portugueses que, na altura em que apareceram os cartões de cidadão, foram ao Portugal de férias e decidiram tirar o seu cartão de cidadão lá, dando como morada a sua morada de lá. Eles residem aqui nos Estados Unidos, o que é ilegal. Pois, eu não aconselhava a fazer isso. Portanto, não obstante terem todo o direito a pedir o cartão de cidadão português, como cidadãos nacionais que são, portanto, aconselharia sempre a dar a sua residência no local onde realmente vivem, portanto, ou seja, aí no caso nos Estados Unidos, não é? Claro, olha, é uma situação que não permite conduzir em Portugal com carta de condução portuguesa ou com carta de condução americana, aliás, tendo um cartão de cidadão com morada em Portugal. Portanto, o seu carro é apreendido, o senhor é multado. Pois, certo? Sem dúvida, cria esse tipo de problemas, sem dúvida. Pronto, portanto, se tiver um cartão de cidadão com morada de Portugal, aconselhamos imediatamente a que proceda a essa troca de cartão de cidadão aqui no Consulado de Portugal, ou então, quando for de novo a Portugal e quiser lá ir à loja do cidadão, então tem que tirar um novo cartão que diga que reside nos Estados Unidos. É muito importante porque se diz que reside em Portugal é ilegal. E então é uma situação muito complicada e muito confusa, em todos os aspectos, fiscais, de património, de questão de automóveis, é tudo muito complicado. Portanto, aconselhamos a que não faça isso. Doutor, estamos a chegar ao fim deste programa. Eu creio que não temos mais informação, para além daquela que
Eu já aqui vinculei, mas eu creio que temos mais uma pergunta que nos fizeram. Portanto, esta telespectadora, e se me dão só licença de ver aqui, esta nossa telespectadora também nos enviou uma mensagem a fazer uma pergunta sobre imigração, mas talvez o senhor me saiba, eu não sei se saberá, mas isto talvez compita mais ao Dr. Moisés Absé, porque a pergunta que me fizeram diz respeito a uma senhora que pretende ficar nos Estados Unidos 6 meses, enquanto que o Visa Waiver Program só permite que fique aqui durante 3 meses. Mas para ficar 6 meses, eu sinceramente não sei responder concretamente a esta pergunta, mas talvez se pedir uma extensão à Embaixada em Portugal, a um visto, aqui terá que adquirir mesmo um visto, para ficar mais do que 3 meses. Mas eu prometo guardar esta pergunta para o próximo programa e perguntar depois a Moisés Absam o que é que diz respeito a isto. Temos a nossa ouvinte, a nossa telespectadora Madília, que está em Harrison, New Jersey. Muito boa noite. Boa noite, como está? Passou bem? Olá, boa noite. Diga, minha senhora, então. A minha questão é, eu tenho carta portuguesa e tirei o cartão cidadão aqui. Eu posso conduzir com o cartão cidadão e a carta portuguesa em Portugal? Resposta fácil, doutor. Sim, pode. Com o cartão do cidadão residente em Portugal, nos Estados Unidos? Sim. Não. E carta de condução portuguesa em Portugal? Sim. Doutor? A senhora tem a carta de condução portuguesa. Americana, americana. A americana, sim. E tem cartão Portanto, do cidadão... Não, a carta é portuguesa. A carta é E o cidadão portuguesa. foi tirado Pois, aqui. tinha Portanto- realmente ficado com esse entendimento. Portanto, sim, se tem a carta de condução portuguesa, pode conduzir aqui em Portugal, sim. E se tiver o cartão de cidadão e com residência nos Estados Unidos, não há problema por isso, não? Não, também não Ok. há problema. Portanto, pode conduzir com carta portuguesa mesmo que resida aqui. O contrário é que é mais complicado. Conduzir Sim. com carta americana com uma residência portuguesa, com cartão de cidadão residente em Portugal. Isso é que é problema. Sim, exatamente. Agora, neste caso, não creio que seja. Portanto, minha senhora está perfeitamente à vontade, segundo o Dr. Gonçalo Menezes. Ok, obrigado, boa noite. Nada, muito boa noite, muito obrigado também. Portanto, esta era a resposta. Em relação à imigração, portanto, foi aquilo que eu disse. Para obter um visto ou uma extensão de visto, terá que consultar a Embaixada ou o Consulado dos Estados Unidos em Lisboa e obter um visto com justificação sobre os seus 6 meses. Portanto, os 3 meses já ao abrigo do Visa Waiver Program, mas os outros 3 meses terá que pedir uma extensão nesse sentido. Portanto, esta é de facto a única possibilidade que há. E as pessoas confundem muito estas coisas de lei portuguesa com lei americana, e eu creio que o mesmo acontece aí com os países da Europa, com a Inglaterra, com a Suíça, não é? Acontecem muitas confusões também, não é? Sim, e realmente surgem. Exatamente, é exatamente isso que eu queria assinalar. Eu creio que estamos a chegar ao final deste programa, são quase 3 da manhã em Lisboa. Eu tenho mais uma chamada, estou apenas aqui a tentar ganhar algum tempo para que o nosso floor manager nos diga quem é a pessoa que está connosco. É a Ana, que está em Rhode Island, estado de Rhode Island. Muito boa noite, Ana, como está? Muito bem, e o senhor? Muito bem, muito obrigado. Faz favor de fazer a sua questão, colocar a sua questão. A minha questão era essa. Se não cidadão americano ou cidadão cabo-verdiano ou angolano, seja lá onde for, Sim. e vai fazer a sua viagem e quer ter um carro de aluguer, pode ter também? Um carro de aluguer pode, se tiver carta americana, pode conduzir em Cabo Verde ou em Angola, como quiser, ou em Portugal. Basta chegar ao aeroporto e alugar um carro, não tem qualquer problema com carta americana. Não tem qualquer tipo de problema. Não há problema nenhum? Não, absolutamente nenhum. Então, toda a gente aluga os seus carros nos aeroportos. Não tem problema nenhum. Pode conduzir qualquer nacionalidade, não tem problema nenhum. É preciso ter uma carta válida, não é? Yeah. E como é os seguros lá? Como nós alugamos um carro, será sempre nós cá? Ou Eu vou-lhe- envolvido onde nós o pagamento? Essa responsabilidade de seguro, doutor, por aquilo que eu entendo, pode ser ter uma franquia no próprio aeroporto, mas eu vou-lhe ensinar um truque que é muito fácil. Se a senhora tiver seguro contra todos os riscos nos Estados Unidos, se o seu carro aqui estiver segurado, fale com a sua companhia de seguros, porque
As companhias de seguros têm, geralmente, nos carros contra todos os riscos, têm já uma cláusula que permite protegê-la no caso da senhora estar a conduzir outro veículo, neste caso um veículo de aluguer. Portanto, se a senhora tiver um seguro contra todos os riscos nos Estados Unidos, já não tem que pagar seguro em Portugal, pode não pagar. Agora, se a senhora quiser associar ao aluguer do seu carro uma taxa, uma tarifa de seguro que a protege de qualquer acidente lá, também não é caro, é uma coisa muito simples e muito barata que poderá ser, creio eu, que 12 euros por dia ou 10 euros por dia, é assim uma coisa. Obrigada, era essa a minha pergunta. Não tem problema nenhum. Prazer em ouvi-lo, obrigado. Eu desculpe eu ter respondido, mas é tão simples como isso, porque aqui nos Estados Unidos existe uma cláusula de seguro contra todos os riscos que também nos protege quando viajamos e quando alugamos automóveis, doutor. E isso é uma coisa muito curiosa que muita gente não sabe e acaba por pagar 2 seguros, não é? É o seguro lá e depois podendo utilizar o seu próprio seguro, porque já tem essa possibilidade. Mas, de qualquer maneira, essa possibilidade realmente é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Olha, eu vou deixá-lo, são quase 3 da manhã para si, portanto, um quarto para as 3 da manhã em Lisboa. Eu queria aconselhar aos telespectadores que necessitem de situações relacionadas com advogados em Portugal, portanto, que façam com a única empresa que tem advogados nos Estados Unidos, digamos assim, ainda que seja por videoconferência, poderá, aqui nos escritórios da Ferry Street, durante o horário de expediente e de acordo com as horas em Portugal, com a diferença horária, tem a possibilidade de poder estabelecer contacto direto com o advogado e colocar a sua questão como entender que deve colocar. Portanto, é na Ferry Street, é Miguel Reis Associados, é uma empresa que tem escritórios em Lisboa, tem também no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Fortaleza, e tem na Índia, em Goa, e aqui também nos Estados Unidos. Portanto, é um grupo de advogados brilhante, muito talentoso, liderado pelo Dr. Miguel Reis, que já conhecemos muito bem, há vários anos, e que lhe propõe e coloca qualquer questão, lhe resolve qualquer problema, ou tenta resolver qualquer problema, diga respeito a situações que requeiram o uso de um advogado em Portugal. Portanto, eu tenho uma última chamada do Joel, que está em linha. Eu vou já atender o Joel, para nos despedirmos já a seguir. Joel, muito boa noite, como está? Boa noite. Diga, faz favor. Olha, e a minha pergunta era para perguntar ao Luís se o que era que eu podia, o que era que eu agora vou de férias a Portugal, não é? Eu tenho a carta americana, porque eu já conduzi lá há anos e eu queria saber se podia conduzir com a carta americana, porque há anos eu usava o passaporte comigo. Pois, não, para conduzir não pode usar o passaporte, tem que usar a carta de condução americana lá. Sim, mas com o passaporte a acompanhar, claro. Sim, geralmente eles perguntam sempre pelo passaporte para fazer uma fotocópia do passaporte, isto no rent-a-car que o senhor usar lá, portanto é a sua identificação, é a carta de condução americana e o passaporte, sim. Pois, correto, só que a gente não usava muito do passaporte com medo de perder, mas pode tirar uma fotocópia, também conta, não conta? Conta, mas já agora era bom, vai ter que levar o passaporte consigo, não vai, para ir para Portugal. Sim, claro, eu por acaso tenho o governo americano, que é o seu cidadão, e tenho... Sim, claro, então leva um ou outro. Só que não está válido, mas eu chego lá por segunda hora, não é? Pronto, leva um ou outro, a identificação é de acordo com o nome que está na carta de condução e que está no passaporte, coincidem os dois, está tudo bem. Pronto, de qualquer maneira, eu posso conduzir com a carta americana, porque eu já fiz isso há 20 e tal anos atrás, há 10 anos atrás, mas como agora ouço muita coisa, estava um bocado confuso. Não, estávamos a falar há pouco em automóveis que têm em Portugal com matrícula americana. Isso é que só pode ser conduzido pelo próprio proprietário. Agora, se o senhor vai a Portugal e aluga um carro, só requer o passaporte e o passaporte para a carta de condução e o passaporte para ficar tudo legal como deve ser, certo? Correto. Meu caro amigo, um grande abraço. Eles pedem-me o passaporte. Exatamente. Ou então o cartão de cidadão. Pode ter o cartão de cidadão também, resolve o problema da identificação. Mas o cartão de cidadão tem que ser com residência nos Estados Unidos. Sim, residência nos Estados Unidos. Exatamente. Resolve tudo. Está bom? Ok. Joel, muito boa noite. Dr. Gonçalo Menezes, foi um prazer tê-lo como convidado hoje. O último programa do mês de agosto, portanto, de julho, agosto, portanto, voltamos em setembro. Até lá, tenha boas férias, desejamos-lhe o mesmo, se ainda não as passou, e que tudo corra bem, voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Boa noite. Igualmente. Boas férias para vocês. Muito obrigado. Adeus e boa noite.